Olá pessoal, eu sou Franca Thaídes do canal Historiando a Verdade e antes de começar deixa o like porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da gravação para a plataforma do YouTube e eu vou falar sobre o conceito marxista de alienação, tá? Todos sabem, não é, que a Revolução Industrial nasceu na Inglaterra, não é, e que a Inglaterra da Revolução Gloriosa, não fez um ataque duro contra todos os trabalhadores, tanto camponeses como trabalhadores urbanos. Por exemplo, no campo houve a lei de cercamentos, né, que expulsou tudo que era trabalhador, pequeno agricultor do campo, né, deixando para os grandes proprietários produzir, né, a matéria base para a indústria, tá? E aí há uma sobra de seres humanos, não é, desempregado, passando necessidades, e aí que o capitalista vai começar a enriquecer, tá? E a mais-valia vem de onde? A mais-valia vem de um processo que antes da produção fabril havia-se a produção das oficinas de corporação de ofício. Por quê? O trabalhador não era trabalhador de chão fabril, mas, por exemplo, você tinha a oficina de sapato, então o cara produzia o sapato desde da sola até a parte de cima do couro. Tá? Então ele se sentia importante no processo de produção, que no chão fabril ele vai ser, ele vai perder esse conceito, essa referência de trabalho como forma de transformação do mundo e se torna alienado àquilo que ele produz, tá? E para o burguês, a mercadoria é mais importante do que o trabalhador. Então não há, primeiro, não há, né, interesses iguais entre burgueses e trabalhadores, são antagônicos. Por que são antagônicos? O burguês quer o aumento de produção sempre, né? E o trabalhador quer receber mais, mas o burguês, para ficar rico, ele tem que pagar menos, tá? Tem um livro aqui do Léo Huberman, me permitam mostrar. Eu estava fazendo uma leitura que eu li na faculdade há muitos anos atrás, e aqui, deixa eu tirar o óculos que depois de muitos anos lendo, cansa-se, né? Distribuição de trabalhadores, né? E aqui tem uma outra página interessante. História da riqueza do homem, né? Idade, trabalhadores, tá? Idade, 2 a 3 anos, 2. De 3 a 4 anos, 2. De 4 a 5 anos, 8. De 6 a 7 anos, 7. De 7 a 8 anos, 13. De 8 a 9 anos, 15. E aí vai, né? De 15 a 16, no final aqui tem 35. Né? Por quê? Porque a criança de 2 anos, muitas vezes entrava no meio do maquinário para desenrolar fio, né? E às vezes acabava ligando o equipamento e ele perdendo a mão. E às vezes até perdendo a vida. Não tinham direito à comida, muitas vezes não tinham direito a ir no banheiro. A jornada muitas vezes chegava a 16 a 18 horas, tá? E é assim que começa a Revolução Industrial, né? Que Adam Smith vai dizer que é um parto, né? É um parto, é uma nova transformação da ordem econômica, por isso a mão invisível do mercado, com o tempo, haveria a tendência de diminuição das desigualdades. O que ele não contava é com a falta de honestidade humana, né? Com o egoísmo humano, né? Com a adoração ao dinheiro, né? Que vai proletarizar ainda mais o trabalhador. Tá? E essa alienação vem pelo fato do consumo, ele perde o interesse do trabalho, ele não tem muitas vezes acesso ao trabalho porque o burguês paga o necessário para a sua subsistência, não é? E vai entrar com o tempo, né, uma outra arma que é vinda da superestrutura. A superestrutura são os detentores, né, dos meios de produção, que é a informação. A informação vem da onde? De canais de TV, vem de jornais, né? E jornais, canais de TV, detentores de meio de produção de informação, eles não trabalham para a classe trabalhadora. Não é? Por isso vimos esse ano, por exemplo, a Globo falando sobre reforma da Previdência, senão ia quebrar o país. Por quê? Porque a Globo aplica no mercado financeiro, ela é rentista. Né? Estranhamente, os rentistas, né, que recebem, né, milhões por ano, eles não pagam imposto nenhum. Então, para eles, fazendo a reforma da Previdência e deixando o trabalhador desassistido do Estado, é melhor que sobra mais dinheiro para que o Estado pague juros da dívida. Qual é a contradição de tudo isso? Não é?
principalmente no meio industrial. O burguês também, ele é um cara que ele exige muito do trabalhador, né? E o trabalhador que não quer fazer todas as funções que ele determina, ele demite e coloca outro. Veja um caso aqui, eu vou colocar um caso clássico aqui da cidade de Cubatão, a Cosipa, né? Quando a Companhia Siderúrgica Paulista tinha mais de 25 mil funcionários. E aí o cara, mas tinha muito, não sei o quê. Não interessa. A estatal não é criada para gerar lucro para bolso de meia dúzia de gente. A estatal gera emprego, né? E a arrecadação dela gera, né, o fortalecimento do PIB nacional. Tá? Qualquer estatal tem esse papel. A Cosipa, né, depois de privatizada, eu estava lá na época, logo nos primeiros dias já se mudou a alimentação. Né? Uma alimentação que era boa se transformou arroz, feijão, ovo, salsicha, arroz, feijão, ovo, ovo frito, ovo omelete e por aí vai. Tá? Os transportes que circulavam dentro da Cosipa, porque a Cosipa é uma cidade, foram tirados. Só tinha transporte a cada 2, 3 horas. Não é? Trabalhadores foram mandados embora para se contratar trabalhadores com salário menor. Né? O número de trabalhadores de 25 mil foi reduzido drasticamente até chegar a 5 mil e, por fim, a empresa está fechada. Tá? Isso gerou um prejuízo ao quê? A economia da cidade, que arrecadava com o IPTU, e gerou milhares de desempregados na Baixada Santista, que indiretamente gerava mais emprego de outros milhares. Não é? Assim como o Porto, quando foi privatizado, né, que foram reduzindo drasticamente a jornada do portuário, que antes era uma classe média trabalhadora, como o Cosipano também era, começaram a se transformar em proletariado. Por quê? O objetivo do burguês é diferente do objetivo da classe trabalhadora. Não é? A mais-valia parte disso. Né? A mais-valia vem do quê? Né? O burguês está sempre explorando o trabalhador, né? Através da tentativa de sempre cobrar dele mais para que ele, né, produza mais e o burguês fique mais rico. Tá? Outra contradição, né, que aí Marx vai falar sobre as contradições da mais-valia, da exploração, da alienação da classe trabalhadora, né, que também depois ela vai ser bombardeada pelos meios de comunicação, né, e os meios de comunicação não vão falar de Karl Marx, muito menos de esquerda, né, vão sempre falar que o capitalismo é a melhor saída do mundo, né? E que o marxismo é um regime que não deu certo, né? Primeiro que nunca houve, né? O comunismo, como Marx, né, afirmou, nunca existiu em país do mundo. Por quê? Se há uma ditadura, não é marxista. Porque o final de Marx, né, é o fim do Estado, né, e uma sociedade justa e igualitária sem classes sociais. Tá? Olha um exemplo clássico, né, de como a elite burguesa gosta do trabalhador, não é? Foi a reforma trabalhista, que foi apoiada pela Fiesp. Tirou todos os direitos. Quem apoiou a reforma previdenciária? Os bancos. Não é? Então, não há, né, embora muitas pessoas... não há, né, interesses iguais entre o burguês e a classe trabalhadora. Tá? Eles estão dos lados opostos da história, não é? E quando eu vejo muitos dizendo, sindicato serve para quê? Se não é o sindicato, a quem você vai recorrer para ter uma correção justa do seu salário? Não é? Se o homem é alienado não só no processo produtivo, mas também na questão de se reconhecer como classe trabalhadora, que mais tarde Gramsci vai falar nos anos 40. Não é? Já não era mais possível você fazer, né, reuniões de sindicatos dentro de porta de fábrica, porque eram muitas fábricas espalhadas pela Europa. Então, Gramsci vai defender o quê? Que você tem que fazer o intelectual urbano. Né? Quando a gente vê, por exemplo, a esquerda erra muito também. Quando a gente vê a esquerda criticando o caminhoneiro, porque caminhoneiro é golpista, não, porque tem que ter o trabalho de base. Não há trabalho de base da esquerda.
não é? Então o caminhoneiro passa o dia todo na boleia do caminhão, escutando o Jovem Pan daquele Caio Coppola, né? E depois escuta a Bandeirantes daquele galo da madrugada lá, um reaça também, não é? É claro que ele, né, vai se tornar um produto do meio. Né? Enquanto não houver, né, um trabalho de base, né, que parte da escola, né, como diz Paulo Freire, né, a criação do aluno crítico e reflexivo. Isso, quando eu dou aula, né, eu faço questão de formar, né, alunos. Ele não sai professor de história, de matemática, de física, não. Mas ele tem que sair cidadão consciente dos seus direitos. Crítico, reflexivo. Né? Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, né, depois da live, de uma menina que enfrentou lá a Assembleia Legislativa do Paraná, não é? E é aquele aluno que eu gosto. Não é? É um aluno que peita político. É um aluno que se percebe como sujeito da história e se percebe como está, né, explorado. Por quê? Porque ele já não está mais alienado, porque ele foi lapidado a ser um cidadão crítico e reflexivo. Tá? Então a mais-valia, né, é a forma como o capitalista encontra de expropriar o trabalhador. Através do quê? Da alienação que lhe foi imposta, porque ele perdeu, desculpa a palavra, o tesão pela produção, porque ele já não detém todo o processo de cadeia produtiva. Né? Ele se tornou só um mero produtor de uma parte da produção. E aí ele vai se alienando no trabalho, e Marx é enfático em dizer que o trabalho é essencial para a espécie humana, né? Porque só o homem que transforma a natureza, e essa transformação vem através do trabalho. E é através do trabalho também que ele consegue sustentar a sua prole. Tá? Conceito de mais-valia. Eu vou tentar passar nos próximos canais a infraestrutura, superestrutura, não o que é materialismo dialético, o que é materialismo histórico, né? Quais são as refutações de Marx em relação a Feuerbach, né? Em relação a Hegel, né? E passar também, né, alguma resenha de livros, né? Não só do Marx, como Thomas Piketty, né? Como Gessé de Souza, né? Como Herbert Marcuse, como Gramsci, né? E outros mais que a gente precisa saber por quê. É importante nesse momento da história, né? E vocês já perceberam, nós progressistas, eu comunista, nós percebemos que a direita, além de ser reacionária, ela é extremamente grosseira pela falta pelo desprezo que tem pela cultura. Tá? Então, quem puder ajudar a divulgar o canal, né? E quem quiser também mandar assuntos para mim trabalhar, eu já lembrei aqui que eu tenho um assunto para trabalhar sobre Getúlio Vargas, né? Há momentos bons, há momentos ruins de Getúlio Vargas, mas eu só vou dar uma dica de Getúlio, né? Duas coisas que levaram ele, a elite e a burguesia ao suicídio. Primeiro, ele nacionalizou o petróleo. Ele era nacionalista. E segundo, em janeiro de 54, ele deu um aumento de 100% do salário mínimo. A burguesia nunca perdoou. Ok, pessoal? Até a próxima.